Amém, meus irmãos. Vamos dando início na mensagem desse 7º dia da campanha Lodebar não é o seu lugar. Para fechar esta campanha, foram 7 semanas, 7 sextas-feiras, onde estivemos aqui clamando e orando para que Deus venha a mudar a sua vida, a transformar a sua vida, aleluia. Quem pode acompanhe no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 17, onde a palavra de Deus nos diz: no caso destes 4 jovens, aprove a Deus lhes abençoar com especial sabedoria e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel ainda receberá algo a mais. Sabia interpretar sonhos e visões de todos os tipos. Aleluia. Agora, meus irmãos, vamos a capítulo 10 de Daniel. Vamos ler o versículo 12, onde a palavra de Deus nos diz: e o anjo prosseguiu me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste a humildade ao teu coração, a fim de buscar entendimento diante de Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, Daniel estava no cativeiro da Babilônia, e ele recebeu essa bênção de Deus, e quando ele recebeu de Deus, não estava em um tempo de alegria, de bênção. E Daniel recebe algo de Deus em meio a muita provação. Israel estava sob um momento de juízo. O próprio Deus, depois de centenas de anos tentando fazer com que o povo escolhido voltasse para o seu caminho, tentando fazer que eles voltassem ao velho amor, voltassem a amar a Deus. E aquele povo estava cultuando outros deuses, cultuando ídolos. Foram 430 anos aprisionados no deserto, aprisionados no Egito. Um Israel que foi liberto e tinha tudo para adorar a Deus. Entram em Canaã e, ao invés de acreditar e cultuar no Deus Todo-Poderoso, e pelo contrário, acabam cultuando imagens. E depois de entrar na terra prometida, ficaram por cerca de 300 anos. Eles caíam aos pés de Deus em oração quando vinha um povo contra eles. E logo após voltavam para a idolatria. Quando eles vinham em juízo, eles voltavam para Deus. Quando tudo estava tranquilo, esqueciam de Deus. E em meio a isso, os profetas clamavam: chegará um tempo que vocês não iriam achar a Deus. Chegará um tempo que vocês vão querer e não vão encontrar. Chegará um tempo que vocês serão retirados dessa terra e serão escravizados. E Daniel vive neste período, após o povo ser levado para o cativeiro. Um período em que o cálice da ira de Deus foi derramado contra aquele povo. Momento em que Deus permite e manda o rei da Babilônia para levar o povo judeu cativo. E no meio daquele povo que foi levado para a Babilônia, cativo, estava Daniel. Junto com ele estava Ananias, Misael e Azarias, que mais tarde seriam chamados de Mesaque, Sadraque e Abidnego. E eles foram levados para dentro do palácio do rei. Mas mesmo estando dentro do palácio, eles eram escravos. A maioria do povo que foi levado para o cativeiro na Babilônia acabou morrendo ali, onde Deus colocou ali para que aquela geração que estava aprisionada ensinasse para os seus filhos que não deveriam trocar a Deus, porque por causa do pecado deles veio a punição. Ensinar para aquela nova geração que estava levantando que por nada daquele mundo eles deveriam trocar a Deus, por nenhum tipo de diversão, por nenhum tipo de idolatria, porque aqueles ídolos daquela terra pagã, eles tinham olhos e não viam, tinham ouvido e não ouviam, tinham boca e não falavam. E o Deus de Israel, ele vê, ele ouve, ele vê pelo que você está passando. Ele ouve o seu clamor, ele escutou as suas orações. Um Deus que sabe tudo, sabe pelo que você tem passado, sabe o que você tem buscado, sabe o que você está precisando. E Daniel, mesmo estando naquele lugar, não se corrompeu, não se alimentou daquela comida, não se virou para os ídolos. Daniel orava todos os dias. Ele e seus amigos
não se deixaram se corromper. E graças a essa dedicação, essa busca, essa separação em meio ao cativeiro que Daniel e seus amigos estavam lá fazendo, e no primeiro versículo que eu li, agora há pouco, da mensagem de Deus, diz que este ato de Daniel, de ele ter feito isso, o jejum, essa dedicação a Deus em meio a tudo que estava acontecendo lá naquele local, Deus deu aos 4 sabedoria, inteligência, Deus deu a eles conhecimento, aleluia. E Deus destaca ainda mais Daniel, onde a Bíblia diz, mas para Daniel, Deus deu ainda a ele entendimento de sonhos, nas visões, aleluia. E não foi à toa que Deus te colocou hoje na frente desse rádio, ouvindo esse clamor, esse último dia da campanha Lodebar não é o seu lugar. Deus te escolheu, porque como Daniel e seus amigos, você não aguenta mais esses tempos que vivemos em meio a tanta idolatria, tantas pessoas que se afastaram de Deus, mas ele ouviu o seu clamor, ele tem visto a sua vida, ele tem visto que você se afasta do pecado e que você quer se aproximar de Deus. E Deus te trouxe aqui para isso, para que o início da sua vitória chegue na sua casa. E é por isso que você tem que continuar orando e clamando e buscando. É por isso que você tem que afastar do mundo para se aproximar de Deus. Daniel continuou orando e buscando e clamando. E Deus mandou um anjo para trazer uma resposta para ele. E ao momento de que mesmo no cativeiro, Deus fala conosco. Deus manda o seu anjo, como mandou para Daniel. E olha o que o anjo falou para ele: Daniel, tu és um homem muito amado. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. E eu vim aqui por causa dela. Aleluia. Por isso, meus irmãos, ouça o que eu vou dizer agora, nesse último dia desta campanha. Porque tudo vai mudar. O que falta, meus irmãos, para tudo isso mudar, esse cativeiro, para que muitos acabam saindo de Lodebar, para que aconteça a mudança de vida, para que as bênçãos de Deus possam ser derramadas na sua vida, tem que haver uma mudança, tem que haver uma transformação, tem que haver uma dedicação, tem que colocar Deus em primeiro lugar. Ouça a mensagem de Deus nesse dia. Deus pode mudar tudo, basta você colocar Deus em primeiro lugar. Ele ouviu a sua oração, o seu clamor. Junte-se a nós nesta jornada, nesta caminhada, rumo ao céu. Termine esse programa com o seu nome escrito no livro da vida. Não deixe para amanhã, é hoje. Você que não aceitou Jesus, ainda aceite Jesus como seu Salvador. Coloque Deus em primeiro lugar. Busque cada vez mais. Participe das campanhas de oração. Venha para a Igreja Evangélica Ministério Aquele que Vive. Deus tem bênçãos para a sua vida. Aleluia. Igreja Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.